hoje, iniciando mais um dia devocional. Dia 5 hoje, com o tema criatividade e inovação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo isso. Estou muito contente, eu estou muito feliz com os testemunhos que nós já estamos gerando, com as coisas que vocês estão trazendo para mim. Nós temos testemunhos fortes já acontecendo e eu fico muito feliz de Deus estar fazendo na vida de vocês. Isso é a dedicação de vocês de estar aqui todos os dias, de assistir, seja no ao vivo, seja no gravado, de fazer as atividades, de ter o seu tempo com Deus, de se relacionar. Então Ele honra, tá? Então, glória a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus pela disposição e disponibilidade de vocês, porque é isso que Deus deseja. É só isso, um coração disponível para Deus entrar na nossa vida, para Deus começar a fazer a sua obra na nossa casa, na nossa vida, nos nossos negócios. A única coisa que Ele precisa é da nossa disposição. Quando o Espírito Santo ele encontra um coração disponível, Ele entra e Ele faz da forma mais linda. Então, essa disponibilidade do nosso coração é o que faz as coisas acontecerem, tá? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. E hoje nós vamos falar então sobre criatividade e inovação. Mais um recadinho. Antes de eu entrar já no tema, eu quero avisar vocês que a nossa Black Friday, ela vai agora somente até o dia 30, aqueles valores super promocionais, tá? Nós já vamos entrar no tema, deixa eu só dar esse recadinho aqui para vocês. Então, nós temos a nossa aula Empreendedora de Provérbios 31, de 47, se eu não me engano, ou de 57, por R$ 29,90. É muito em conta. Lá dentro já tem 2 aulas, então já tem mais de 3 horas de conteúdo gravado. Uma aula somente sobre a empreendedora de Provérbios 31, uma aula somente sobre a mentalidade do reino. Temos devocional lá, tem aula complementar lá já. Então, aliás, já são mais de 4 horas de conteúdo, porque já tem aula complementar, tem atividades e vai entrar mais coisas, tá? Vai entrar atualizações lá. Para quem que é a aula Empreendedora de Provérbios 31? Para você que está aqui assistindo essas lives. É uma continuidade no nosso processo. Lá você vai entender de uma forma mais profunda o propósito ao qual Deus nos chama. A mulher empreendedora, a mulher dona de casa, a mulher esposa, a mulher mãe, a mulher em todas as áreas da sua vida. Então, dentro desta aula, deste mini curso, na verdade, né? Você vai encontrar isso. Você vai encontrar como ter mais relacionamento, intimidade com Deus, como buscar o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro chamado, como você dar conta de todas as coisas, que não é pela força do nosso braço, mas é pela força do Espírito Santo que habita em nós. Você vai aprender como se posicionar como empreendedora aqui no digital. Na aula Mentalidade do Reino, a gente fala especificamente sobre um posicionamento aqui no digital para a mulher empreendedora. Então, de que forma você vai manifestar o reino de Deus na terra através do seu negócio. Então, essa aula é para isso. Tá? Então, por isso que aqui nas lives eu friso muito ela, porque ela realmente é a continuidade do que nós estamos tendo aqui, é a continuidade do que nós estamos recebendo da parte de Deus aqui. As aulas já estão lá, as aulas já estão gravadas, é R$ 29,90, você pode parcelar e vão ter atualizações nessa aula. Então, quem adquire por esse valor já recebe as atualizações. Tá? Você não paga nada mais por isso. Nós temos o combo Empreendedora Posicionada. Esse produto, ele é um kit completo de mídias digitais para aquela empreendedora que gosta, que se identifica, que quer postar conteúdo cristão no seu perfil, seja no seu perfil pessoal, seja no seu perfil profissional. Então aqui a gente tem várias mulheres que gostam de postar esse tipo de conteúdo. Então lá já tem tudo pronto. Aliás, não só conteúdo cristão, né? Porque lá também tem stories prontos, stories de bom dia, stories de boa noite, stories de frases, stories de versículos, stories de devocional. Você só salva e posta. Tem os vídeos, os reels prontos, que a maioria é conteúdo
conteúdo cristão. Então, estilo esses que eu coloco aqui no meu perfil, com frases, com mensagens motivacionais, com voz de fundo e o vídeo passando, tá tudo lá. É só salvar e postar. Tem figurinhas, é só salvar e usar nos seus stories, usar no seu WhatsApp, usar nas suas mídias sociais, usar nos seus criativos, tá? Tem já coisas de Natal para vocês já irem falando sobre o Natal, frases especiais sobre o Natal, stories de Natal, enfim, tem vídeos, só o vídeo ali com os fundos para você escrever o que você quiser, mensagens do seu nicho, tem muita coisa, tá? E sempre tá tendo atualização, eu sempre atualizo. Em atualização quase que semanal ali dentro desse pack e acesso vitalício, tá? Então hoje eu queria falar desses dois produtinhos para vocês antes de nós iniciarmos aqui o nosso devocional do dia. Hoje nós estamos no dia 5 do nosso devocional e nós vamos falar sobre criatividade e inovação. O versículo que vai nortear o nosso bate-papo hoje tá lá em Efésios 2:10. Efésios é maravilhoso porque é um livro que fala muito sobre fé, fala muito sobre o comportamento do cristão. Para quem ainda não leu o livro de Efésios, ele foi o primeiro livro da Bíblia que eu li inteiro depois da minha conversão. Foi o primeiro livro da Bíblia que o Espírito Santo me levou a ler quando eu comecei a entrar nessa profundidade, intimidade com Deus. É muito lindo, ele fala sobre o comportamento do cristão. Então, para quem é recém-convertido ou para quem tá buscando agora, já me converti faz tempo, mas agora que eu tô buscando, né, entender um pouco mais sobre as coisas que Deus espera de mim, então leia o livro de Efésios. Ele é um livro curtinho, é uma linguagem bem simples e vale muito a pena, tá? Então, hoje esse versículo está lá em Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que lindo, né? Somos criação de Deus. Deus nos criou, Deus nos fez. E além dele nos criar, ele plantou em nós, ele colocou em nós o seu DNA. Todas nós carregamos o DNA divino, todas nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Sabe quando fala que nós somos co-criadores porque nós somos filhas do Criador? É exatamente isso que essa frase quer dizer. Que nós temos o DNA de Cristo, nós carregamos o DNA de Deus dentro de nós. Portanto, a criatividade é um dom que é nos dado por Deus, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E além de nos criar a sua imagem e a sua semelhança, ele colocou em nós o seu DNA. E esse DNA, ele consta a criatividade. E quantas empreendedoras eu ouço? Carol, eu não tenho criatividade. Eu não tenho uma mente estratégica, eu não tenho uma mente criativa. Eu não consigo pensar em coisas para fazer no meu negócio, em formas de desenvolver o meu negócio, em conteúdos para postar. Você está errada. Você é uma pessoa criativa. Você carrega criatividade dentro de você. Você só não está manifestando essa criatividade no momento por você não estar buscando o Criador. É forte isso. E a Ju, que está aqui, Ju, eu quero pedir permissão para você para compartilhar um pouquinho do que você me falou ontem. A Ju, ela está muito animada porque ela está cheia de novas ideias para o negócio dela essa semana, coisas que ela disse que nunca imaginou antes, mas que estão fazendo todo sentido para ela, que estão indo de acordo com tudo que nós estamos conversando, coisas que ela ficava pensando, né? Porque ela atende em clínica, com hora marcada, atende crianças, e a gente sabe que uma agenda muito cheia muitas vezes é sinônimo de menos tempo de qualidade em casa,
né? Então, essa semana que ela se conectou com o Criador e ela falou pra mim, ela falou assim, Carol, eu nunca acompanhei uma sequência de lives, principalmente se fosse de devocional, mas por algum motivo, nesse momento, eu senti de estar com você nas lives, de acompanhar as lives, e eu tô fazendo as atividades, eu tô acompanhando. O que que ela tá fazendo essa semana? Se conectando ao Criador, fazendo as orações, porque por mais que vocês não façam e não tenham tempo de secreto depois da live, aqui nós estamos tendo um tempo à mesa com Deus, nós estamos orando, nós estamos fazendo, tem as tarefas, vocês vão refletindo, o Espírito Santo vai ministrando, vocês vão dando liberdade. Então, nós já estamos no 5º dia. Nesses 4 dias, sentada à mesa, se permitindo conhecer mais, estar à mesa com o Criador, o que que aconteceu? A criatividade dela foi aflorando. E ela falou coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem pensava, coisas que eu não fazia ideia que dava certo para o meu negócio. Começou a vir à tona. E, inclusive, as ideias, eu comecei a anotar, eu comecei a tirar do papel, mas além de ideias, como eu iria viabilizar todos esses projetos. E ela começou a anotar tudo isso. E isso está vindo depois que ela começou a se conectar com o Criador, que é o dono da criatividade. Então, você entende como que o testemunho, ele testifica aquilo que Deus nos diz? O testemunho da Ju, ele vem de encontro exatamente com o nosso devocional de hoje. A criatividade é um dom dado por Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Ele colocou dentro de nós o dom da criatividade. Mas, Carol, se eu tenho meu Deus, eu tenho o dom da criatividade dentro de mim, então por que eu não me sinto criativa? Por que eu não estou criativa? Por que eu não tenho tido criatividade para inovar no meu negócio, para criar coisas novas, para criar conteúdo, para criar outras coisas que ao longo do tempo eu vou conseguir ver uma luz no fim do túnel, que eu não vou precisar atender 12 horas por dia para ter a minha renda, mas que eu vou conseguir cumprir o meu primeiro e principal ministério. E tem mais isso, tá? Porque o coração da Ju está voltado para o propósito. Ela tem entendido há algum tempo, e por isso que eu falo que o Espírito Santo ele vai arquitetando tudo, ele vai trazendo as pessoas certas aqui para lá, e você não está aqui por acaso. Há algum tempo ela vinha percebendo que ela estava trabalhando demais. Tudo aquilo que eu falei no devocional de ontem, para vocês, que às vezes acontece aqui, não é só a minha realidade, é a realidade de muitas de nós. E a gente tem que ficar atenta, de às vezes trabalhar demais, ficar irritada, ficar estressada, e à noite que precisa cuidar da casa, do filho, do marido, a gente querer ficar no celular, gerando uma dopamina falsa ali, um senso de prazer errado. A gente ficar no celular, a gente ficar estressada porque as pessoas querem atenção e a gente não quer dar atenção. Mas aí o que que acontece? E a gente não quer dar atenção. E aí, quando a gente se conecta com o Criador, quando a gente começa a passar tempo com Ele, Ele vai ativando em nós a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, o nosso propósito. O nosso primeiro e principal ministério é dentro da nossa casa. O nosso primeiro e principal propósito como mulheres é com os nossos filhos, é com o nosso esposo. Então, com o nosso empreendedorismo feminino, com os nossos negócios, Deus quer o quê? Viabilizar que nós possamos viver esse primeiro e principal ministério. E aí a Ju, voltando ao exemplo dela, ela começou a perceber isso. Então ela tá passando por um alinhamento da parte de Deus. Ela começou a alinhar, nossa, isso que a Carol tá trazendo tá me acendendo uma luz. É verdade. Eu estou passando por esse momento, mas eu preciso começar a encontrar formas de estar mais presente na minha casa, de estar mais presente no meu filho. E aí você começa a se conectar com o propósito. E aí o Espírito Santo começa a trazer para você, começa a soprar no seu ouvido, porque você começa a gerar perguntas. Sabe quando eu coloco a tarefa para vocês fazerem no final do devocional? Escolha uma área hoje do seu negócio que você tem sentido ansiedade, que você tem sentido preocupação, que você precisa de uma direção.
Faça a atividade, porque isso vai fazer a diferença. Porque quando você começa a refletir, você começa a se perguntar, tá, então de que maneiras eu posso estar mais presente? De que maneiras eu posso tirar essa sobrecarga? De que maneiras eu vou resolver essa ansiedade? De que maneiras eu vou continuar fazendo a minha renda que eu preciso, porque hoje eu preciso ser a provedora da minha casa, porque hoje a minha renda é muito importante para auxiliar o meu marido. Então, de que forma eu vou continuar fazendo uma renda como essa ou até maior que essa, mas cumprir o meu primeiro e principal ministério? Pergunte a Deus, busque na sabedoria divina que Ele vai trazer. E aí Ele foi trazendo para Ju ao longo dessa semana coisas que ela pode fazer, coisas que ela vai materializar, que ela já está fazendo. Tudo isso é o quê? A criatividade, a sabedoria, o tempo de mesa, o tempo de dedicação com Deus. Então, um dia do devocional vai encaixando no outro. E aí as coisas vão, o quebra-cabeça vai se encaixando, entende? Então, se você não está criativa, se você não está conseguindo ter essa criatividade, enxergar que a criatividade é um dom que existe dentro de você, silencia um pouquinho, começa a se conectar com Deus, começa a fazer as perguntas alinhadas ao propósito. O digital hoje, aqui, é uma ferramenta maravilhosa para nós empreendedoras cristãs, para nós podermos, enquanto o Instagram está aqui entregando o nosso conteúdo, enquanto o Instagram está trabalhando para a gente, está trazendo pessoas, está trazendo clientes, nós estamos lá cuidando de outras áreas, de outras frentes. Muitas de vocês chegam aqui de noite, de manhã. Glória a Deus que tem muitas pessoas novas chegando aqui no perfil. E tudo isso é o Instagram trabalhando para mim, enquanto eu estou cuidando de outras coisas. Mas para isso acontecer, eu me conecto com Deus, eu vou na fonte, eu peço para Ele criatividade para criar os conteúdos, eu deixo fluir. Porque muitas vezes a gente fica tão presa, mulheres, em modelar, em buscar referências, em olhar o que o outro está fazendo, em copiar o conteúdo alheio. Falando agora um pouquinho do digital, né? Em copiar o conteúdo alheio. E aí a gente não deixa a criatividade divina fluir de dentro de nós. E eu sei porque eu também já passei por isso. Bom dia, Lene. Bom dia, Paty. Gente, quantas mulheres novas hoje na nossa live. Eu tô muito feliz. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. E aí a gente bloqueia o fluxo criativo que Deus colocou em nós. Porque ninguém melhor que você para saber o que postar no seu Instagram. Ninguém melhor que você para saber o que falar nos seus stories. Ontem eu respondi uma caixinha de perguntas e eu falei assim: nós precisamos parar de terceirizar a guiança que vem do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso primeiro mentor. A gente fica correndo tanto, sabe? Atrás de mentores, pagando caro, gente. E eu falo isso porque eu já fui essa. Gente, eu já investi tanto dinheiro, sabe? Em mentoria, que vai mudar. Nossa, essa pessoa agora vai mudar a minha vida. Com promessas e tudo mais. Eu já investi alto, gente. Uma vez numa loucura, numa semidepressão, eu investi R$8.000 numa mentoria. Eu tava toda endividada, eu não tinha nem dinheiro para isso. Mas sabe aquela ânsia de eu preciso resolver a minha vida, mas buscando nos lugares errados? E aí a gente ainda vai lá e faz besteira e se afunda ainda mais. Resolveu alguma coisa? Não. Sabe quando as minhas emoções começaram a ser curadas de verdade? Sabe quando a minha restauração começou a acontecer de verdade? Sabe quando o meu negócio começou a fazer sentido de verdade para mim e eu comecei a me sentir feliz e realizada com ele? Quando eu parei de terceirizar a minha cura, a minha restauração, e eu conheci Jesus, e eu comecei a buscar na palavra, eu comecei a buscar no secreto, eu comecei a buscar em oração. Claro, tive sim mentores depois disso.
mas diferente, porque agora eu busco mentores com os mesmos valores que os meus, com os mesmos princípios que os meus. Eu busco mentores que tenham como base principal a palavra, a Bíblia. Entende? O Espírito Santo, ele vai trazendo, ele vai fazendo. E muitas vezes a gente fica se baseando e se referenciando no que o outro tá fazendo. Ai, porque a fulana, ela fez uma promoção da Black Friday desse valor, então eu vou copiar e vou fazer igualzinho. Ai, porque a Joana, ela lançou um e-book falando sobre isso, sobre emagrecimento. Eu não entendo nada de emagrecimento, mas tá bombando, então eu vou fazer também. Não. Para, silencia, fala com Deus, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que é para mim? Quais os dons e talentos que eu preciso multiplicar para refletir o reino de Deus na terra? Quais os dons e talentos o Senhor me deu que eu vou multiplicar para prosperar como empreendedora de Provérbios 31 e ter tempo de qualidade para minha casa, para o meu filho, para minha família? Deus vai trazer para você, porque o dom da criatividade está dentro de você, porque você carrega o DNA de Cristo dentro de você. Então nós precisamos parar de terceirizar a guiança do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu passei hoje, eu compartilho aqui com vocês, e tudo que eu ainda vou passar, eu vou continuar compartilhando. Então, nós podemos, eu posso vir aqui para vocês, eu dou ideias, vocês saem daqui com ideias, vocês anotam, né? A gente faz análise de perfil, a gente vai fazer com a Ju uma análise do perfil do Instagram dela, vai trazer ideias, mas tudo são coisas que eu peço ao Espírito Santo direcionamento. E aí eu coloco e você vai ver se faz sentido, você vai orar. Ontem à noite mesmo, com o meu time aqui, que tem me ajudado, time abençoado que Deus colocou na minha vida para poder atingir e impactar ainda mais pessoas. Ontem eu falei, pessoal, precisamos pensar em uma nova estratégia para iniciar algumas outras coisas aqui no perfil. E aí eu falei, vocês podem ir trazendo ideias que eu vou olhando tudo e eu vou colocar em oração. Deus já colocou algumas coisas no meu coração, eu só vou ver certinho o que vai ser, quais os temas. Mas entende? Não é sair fazendo as coisas na loucura. É parar, é pensar. Não é aquele imediatismo que o mundo tem colocado em nós hoje. O que bloqueia a nossa criatividade, o que tem bloqueado a nossa inovação é o excesso de informação, é o excesso de busca pela referência em outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com os seus valores e com os seus princípios. Nós precisamos de parar de buscar respostas em pessoas que nem cristãs são. Em pessoas que você vai lá e você vai falar assim, nem gurus do marketing, que muitas vezes você vai lá e você vai falar assim, olha, fulano, eu vou aqui, preciso impulsionar o meu perfil do Instagram, e ele vai falar assim, tá, e qual que é o seu, né, o que que você vende? Olha, eu vendo isso. E aí ele vai começar a traçar estratégias mentirosas, coisas que não tem nada a ver com você, coisas que daqui a pouco você vai olhar e você vai falar assim, nossa, mas nem parece eu aqui. Não me identifico com esse produto, eu não me identifico com esse perfil, eu não me identifico com o que está sendo falado aqui para mim. Por quê? Porque você terceirizou algo que precisava ter o seu olhar, que precisava de tempo de oração, de tempo de secreto. Ontem eu estava numa reunião com o Leandro, que tem cuidado aqui da parte para mim de automações, de página de vendas. E aí ele me pediu uma tarefa lá, um textinho que eu precisava fazer. E aí eu falei assim, ele falou assim, então, depois você pensa aí, fica na pendência para você me mandar. E a gente continuou a reunião, daí aí eu fui tentar, porque era um textinho bem curtinho. Eu falei assim, não, então, ó, escreve assim. Aí eu começava, eu não conseguia. Falei assim, ó, vamos fazer assim, eu preciso de silêncio para escrever, para pensar. Ele falou assim, eu já sei, Carol, eu já peguei o seu jeito, por isso que eu só falei para você o que eu preciso e falei, ó, vai lá, pensa, depois você me manda, porque eu já peguei o seu jeito, eu sei que você precisa silenciar, eu sei que você precisa se conectar com Deus, fazer suas orações e escrever, porque eu já entendi que você não faz nada assim, muito ali no supertão, no racional, no imediato. Eu falei, estou sendo moldada para isso.
Então ele já pegou o meu jeito. Então eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho pessoas no meu bastidor que estão me ajudando a construir este ministério aqui. Mas eu não delego, eu não deixo nas mãos deles o que precisa ser o meu olhar, o que precisa da minha criação, da minha criatividade. Entende? Porque eu não posso tirar a minha essência disso daqui. E aí eu vou buscar onde? Em Deus. O que nós vamos escrever, Espírito Santo? Ai, mas eu não gostei dessa palavra, vamos arrumar outra. E é assim que funciona. É assim que você vai ter mais criatividade. Quando você parar de correr atrás do vento, que eu gosto muito de falar isso. Pare de correr atrás do vento. Pare de ficar correndo atrás de coisas que não estão dando em nada e comece a se conectar na fonte com o seu Criador. E ele vai te trazer, ó, no mundo dos negócios, ter criatividade e inovação significa encontrar novas soluções diferenciadas, valiosas para os nossos clientes. E Deus nos capacita para boas obras e nos dá a capacidade de criar e desenvolver ideias que têm um propósito maior. Olha isso, olha isso. Então vocês lembram o exemplo da Ju, que foi tendo novas ideias? E eu vou dizer mais para vocês. Todas as ideias que ela teve vai impactar muito mais pessoas do que ela tem impactado hoje. Por quê? Porque olha o que está escrito aqui no devocional de hoje. No mundo dos negócios, ter criatividade e inovação significa encontrar soluções novas, diferenciadas e valiosas para os nossos clientes. Deus nos capacita para boas obras e nos dá a capacidade de criar e desenvolver ideias que têm um propósito maior. Quando buscamos nele essa inspiração, nos tornamos mais abertas às possibilidades que talvez não perceberíamos por nós mesmas. E esse negócio ganha um brilho que só Deus pode colocar. Gente, olha isso! Deus testificando tudo que vocês e nós já estamos vivendo nesses 5 dias de devocional. Deus só testificando. Vocês estão entendendo agora por que tá tendo ideias? Eu ainda não sei o testemunho da dona Miriam, que tá aqui também, que é do Restaure Spa. Mas ontem eu vi um story, coisa mais linda dela. E aí eu falei assim, ela fez uns... Miriam, escreve aqui pra mim o que é que você fez lá. Mas eu vi, era como se fosse uns mini brownie, assim. Coisa mais linda, coisa mais chique. Nossa, deu até água na boca. E ela falou assim, novidade, você tem a ver com isso. Então, não sei o que ainda, porque a gente não conversou, mas eu imagino que seja alguma coisa que surgiu aqui do devocional, ou, né, das coisas que a gente coloca aqui no perfil, das coisas que Deus vai trazendo no meu coração para compartilhar com vocês. Por quê, gente? Porque vocês estão mais sensíveis, ó. Vocês estão abertas, vocês estão inspiradas, vocês estão sensíveis às coisas que Deus quer fazer através de vocês. Então, quando eu falo, o seu negócio ele já está refletindo o reino de Deus na terra, aí vocês acham que é só que precisa abrir live, postar, falar, pregar. Refletir o reino de Deus na terra não é você fazer o que eu faço, exatamente como eu faço. Porque o que eu faço, como eu faço, é o que Deus me pediu, é o que Deus me entregou. Agora você vai se conectar com Deus e você vai fazer o que Ele te pedir, o que Ele te entregar. Para quê? Para fazer exatamente o que está dizendo aqui no nosso devocional, ó. Para que você possa fazer as boas obras, e criar e desenvolver ideias com um propósito maior. Você começa a ouvir a voz de Deus, exatamente. Você começa a ouvir a voz de Deus e aí as coisas ganham um brilho diferente. Qual é esse brilho diferente? Esse brilho que quando eu olhei no story dela, o mini brownie, eu olhei e falei assim, gente, que coisa mais linda é essa? Que coisa, dá vontade de comer, é chique, é bonito, é diferente. Eu realmente achei diferente das coisas que ela faz, me chamou a atenção.
E aí o devocional de hoje vem testificar. Por quê? Porque as coisas que vêm de Deus para nós, elas ganham um brilho que só Deus pode colocar. Eu não lembro em qual devocional que eu falei exatamente sobre isso. E aí as pessoas vão comentar: nossa, mas como você é criativa, como ficou bonito isso, como você tem mãos de fada, como seu negócio, como seu salgado é gostoso, como é isso, é aquilo. E ela vai falar: passa a receita. Você pode passar. Você pode passar a receita certinha, mas aquele temperinho especial, sabe qual é? O brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo que você carrega. O diferencial do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, não está na receita que você segue. Não está naquilo que você copia dos outros. Mas está no tempero de Deus. Aquilo que você carrega dentro de você. Quando você está ali fazendo. Quando você está ali cortando um cabelo. Quando você está fazendo uma papelaria. Deixa Deus falar com você através desse devocional de hoje. Deixe Deus trazer para você novas ideias, novas estratégias. Nossa, eu ainda não tenho nada para o Natal. Eu ainda não pensei em nenhum produto para o Natal específico. Peça para Deus, coloque diante dele: Deus, Espírito Santo, o que nós vamos vender nesse Natal? O que nós vamos oferecer para as pessoas nesse Natal? Eu queria algo diferente. Eu queria um lançamento de alguma coisa nova. O que nós vamos fazer para esse Natal? Deixa ele falar, deixa ele trazer. Silencie para que você possa ouvir a voz de Deus. A criatividade, ela vem no silêncio. Ela vem no se conectar. Olha só, meu Deus, glória a Deus. Tive um sonho essa noite. No sonho, eu perguntava várias vezes para Deus e eu acordei perguntando. Entrei na live e você respondeu. Sabe por quê que eu me emociono? Sabe por quê que o meu olho enche de água quando eu recebo esses testemunhos? Porque antes de eu entrar na live, é exatamente isso que eu peço. Antes de eu entrar na live hoje, foi exatamente isso que eu pedi a ele. 2 minutinhos. Eu falei assim: Senhor, que hoje eu possa ser resposta de oração na vida das mulheres que vão se conectar com a gente. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz. Que não seja o meu conhecimento, mas que seja aquilo que o Senhor deseja entregar através de mim. Então, quando vocês falam, quando vocês testificam as minhas orações também é importante. E eu quero encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês a falarem mais, a compartilharem mais. Sabe? Pode ser no meu direct, pode ser no meu WhatsApp, no privado. Eu tô aberta para vocês. Pode ser aqui na live. Eu preciso que vocês comecem a abrir a boca para testemunhar as coisas que Deus tem feito. Sabe por quê? Porque quando, Miriam, quando você tá aqui numa live, você escreve assim: gente, hoje eu tive um sonho e no sonho eu fazia uma pergunta para Deus e eu entrei na live e você respondeu na mesma hora. Sabe o que você tá fazendo, Miriam? Você tá incentivando outras mulheres a buscarem intimidade com Deus. Você tá buscando outras mulheres a estarem, você tá incentivando outras mulheres a estarem na live. Quando você, Kelly, quando você escreve aqui nos comentários, trabalho com lingerie, e tudo que você falou foi o Espírito Santo falando ao meu coração, sabe o que você está fazendo? Você está incentivando outras mulheres a empreenderem com Jesus Cristo junto. Quando nós testemunhamos, Ju, como o testemunho que você me deu ontem e eu pude compartilhar hoje, você está incentivando outras mulheres a não desistirem, a não acreditarem nas mentiras do inimigo de que não são criativas, de que a criatividade é um dom para uns e não para outros. Você só vem testemunhar que não, que a criatividade é um dom dado por Deus e que quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos mais criativas. Então nós precisamos começar a falar, escrever
testemunhar as coisas que Deus tem feito no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa. Comecem a testemunhar, sabe? Eu quero chegar um dia que os meus stories, ele é repleto de print atrás de print de testemunho. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele quer fazer as boas obras na nossa vida, mas Ele não vai fazer pra gente ficar quieta, pra gente ficar calada, pra gente guardar pra nós. Por quê? O que Jesus falava, gente? Quando Ele fazia os milagres? Vai e testemunha as boas obras. Se você não falar, se você não começar a abrir a boca para ser a testemunha de Deus nessa terra, talvez Deus vai parar de fazer. Por quê? Porque você não está sendo obediente em cumprir a palavra. Então, nós precisamos testemunhar acerca das coisas que Deus tem feito na nossa vida, no nosso negócio, na nossa família, nas nossas emoções. Porque sim, gente, Deus pode curar as nossas emoções dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Quantas vezes eu fui, estou sendo curada no meu momento de secreto, de intimidade com Deus. Aqui, eu e Ele. Sabe aquele quebrantamento, aquele choro que vem, eu simplesmente deixo fluir, eu me sinto abraçada pelo Espírito Santo. Eu sou curada aqui, nos devocionais com vocês, eu sou curada todos os dias. Sem terceirizar nada para ninguém, somente com o poder da palavra, somente com o poder da oração. Você não precisa copiar nada de ninguém. Você tem o Espírito Santo que te ajudará com novas ideias e direcionamentos sempre que você precisar. Sempre que você precisar. E aí você tem a ideia. E aí você fala assim, tá bom, Senhor, e agora como eu vou executar isso daqui? E aí você começa a pedir, Senhor, agora eu não sei como executar. Então eu preciso de pessoas, mas eu quero pessoas com o mesmo propósito, eu quero pessoas com os mesmos princípios, eu quero pessoas com os mesmos valores, eu quero pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho para me ajudar a executar isso que eu tô em mente. E aí Deus apresenta os amigos de Jesus para nós. Deus começa a apresentar as pessoas que vão abrir as portas para nós. E uma vez que Deus abre a porta, ninguém mais fecha. Só você é capaz de fechar a porta que Jesus abriu. Então, busque essa guiança, essa criatividade, essa inovação nos seus negócios em Deus. Você não precisa copiar nada de ninguém. Você tem o Espírito Santo que te ajudará com novas ideias e direcionamentos sempre que precisar. A gente não precisa ficar copiando. Tem uma frase que diz, né? Nada se cria, tudo se copia. Por muito tempo, eu usei essa frase como uma verdade para minha vida. E eu ensinava essa frase para as minhas alunas. Gente, hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Já tá tudo pronto. Querendo travar de novo. E eu usava muito essa frase. Mas hoje, Deus vem me mostrando que não é bem por aí. Que sim, já existem muitas coisas prontas por aí. Mas nós podemos criar. Nós devemos criar. Por quê? Porque nós somos criação. Nós somos criatura, a criação do nosso Senhor. Então nós estamos aqui para criar. Sim. E aí, as estratégias, como fazer, os modelos, isso sim, já existe. Aí a gente busca referências. Mas muitas vezes também, aquilo que a gente idealiza na nossa mente, você vai buscar referência e você não encontra. Você fala assim, parece que não existe isso que eu tenho na minha cabeça. Porque às vezes Deus entregou para você. Porque é para você. E muitas vezes você não vai encontrar, isso aconteceu muito comigo. Quando eu ia buscar referência para criar o meu conteúdo aqui, eu sabia o que eu queria falar, eu sabia o formato que eu queria trazer, mas eu não encontrava referências lá fora para modelar. E agora que eu peguei a minha identidade digital, que eu peguei a minha linha aqui, sabe? Que tá fluindo, eu deixo o Espírito Santo fluir, eu parei de querer copiar. Agora sim eu tô encontrando os meus pares, referências, pessoas que falam mais ou menos a mesma coisa que eu falo aqui.
E aí eu entendi também que naquele momento que eu estava buscando, Deus não podia me mostrar, porque Ele estava me moldando. Não era para eu copiar nada de ninguém, era para eu buscar nele, para eu parar de terceirizar algo, respostas, caminhos, porque ele queria me dar o caminho. E aí depois que eu estava consolidada no meu caminho, que eu já tinha aprendido aqui a minha identidade aqui no digital, a minha identidade com vocês com esse perfil no posicionadas, aí ele começou a apresentar outros perfis para mim, do jeito que eu queria. E aí o que aconteceu? Eu só vi que eu realmente estou no caminho certo. Mas eu encontrei como? Eu e Deus. Deus foi me mostrando, Deus foi me moldando, entre erros e acertos, tá? Porque não pensem que você vai começar a ter ideias e você vai começar a acertar de primeira. Não, mulheres, não é isso que eu tô dizendo pra vocês. Não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos buscar tempo de intimidade e nos mover, começar a fazer. Porque logo que eu comecei a postar conteúdo aqui nesse perfil, eu postei um, aí eu olhava e falava assim, ai, não é isso, mas deixei. Aí postei outro, aí falava, mas ainda não é bem isso. E aí eu fui postando, depois de uns 3, 4, parece que foi pegando o ritmo, sabe? Aí, hora que eu olhei, falei assim, é isso. É isso, agora sim tá refletindo a minha essência, a minha identidade, a minha mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração. Fui arquivei os outros que eu não gostava, que não dava em nada. A Andressa acompanhou, ela viu. A minha biografia, gente, eu mudei sei lá, umas 300 vezes até eu chegar nas palavras do jeito que eu tinha no meu coração, as frases do jeito que eu tinha dentro de mim, que me representasse, que representasse aquilo que eu carrego, que representasse aquilo que eu quero falar com vocês. Então, nada é estático. Não precisa ser engessado. E você vai errar antes de acertar, você vai errar várias vezes antes de acertar. Só que aí você vai fazer o quê? Buscar em Deus. Mas Deus, o que não tá dando certo? Qual é a palavra que eu preciso encaixar aqui? Me ajuda! E aí você vai indo, e aí uma hora acontece. Eu empreendo e queria dizer aqui que já vivi altos e baixos, mas Deus muda a nossa situação quando nos entregamos. Se alguém aqui não estiver colhendo o que sonha, se entregue a Ele. Exatamente sobre isso. Sabe por quê? Porque a palavra diz que você quer conhecer a vida de intimidade com Deus do cristão, você olha os frutos que a vida dele está gerando. Você conhece se uma pessoa, ela realmente vive aquilo que ela fala pelos frutos da vida dela. Exatamente, Miriam. Miriam Restaura Espalhe, gente, ó. Hoje eu entendo porque eu não conseguia avançar, porque eu estava terceirizando o que ele me deu. E muitos aspectos, muitos aspectos. A gente terceiriza. Existem coisas sim que nós podemos delegar. A gente delega, porque a gente não precisa fazer tudo sozinha, nós não precisamos dar conta de tudo, nós podemos delegar, mas a gente vai delegar as áreas que Deus dizer pra gente delegar. Se Deus falou, você delega, se Deus não falou, você não delega. Entende? Se Deus falar, você faz, se Ele não falar, você não faz. Ah, eu quero delegar a criação do meu conteúdo. Calma, respira. Pergunta para Deus. O que eu posso delegar e o que eu não posso na criação do meu conteúdo? Porque às vezes é exatamente a tua essência. Às vezes você pode delegar a criação de um design, por exemplo. Você delega a criação de um design, ou você você pede para Deus pessoas que vão se conectar verdadeiramente com a sua essência, com o seu propósito, para te ajudar. Você delega, muitas vezes fala assim, né? Nossa, eu preciso de uma pessoa para me ajudar aqui no suporte, para prospectar clientes, para me ajudar com as vendas. Pergunte para Deus primeiro, coloque nas mãos dele. Senhor, tá na hora de eu delegar essa área? Se estiver, então coloque as pessoas no meu caminho. Coloque as pessoas que vão se conectar verdadeiramente com o meu propósito. Porque qualquer coisa que você vai delegar, você ainda assim precisa entender que aquela pessoa tá levando o teu nome. Tudo que aquela pessoa fizer vai recair sobre você.
Então, nós podemos delegar, mas nós precisamos manter o olho ali, ó, no nosso negócio, entendeu? Não largar, abrir mão de tudo, tá? Não é centralizar. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? E muitas vezes o negócio só não tá indo pra frente porque a gente tá terceirizando aquilo que não é pra terceirizar no momento, tá? Então, a tarefa de hoje é: reserve um tempo para uma tempestade de ideias. Hoje nós vamos ativar a criatividade e a inovação em quem ainda não conseguiu, nesses dias de devocional, estar criativa e pensando em inovações. Porque nós temos muitas pessoas novas aqui hoje no devocional. E quem já está acompanhando, automaticamente, pelo que eu estou percebendo, pelos testemunhos que estão chegando, já está tendo essa tempestade de ideias e de inovação. Mas tem muitas chegando aqui agora. Então hoje você vai se conectar com isso e você vai tirar um tempo para ter essa tempestade de ideias sobre o seu negócio. Peça a Deus que traga novas ideias e que ele seja específico. Talvez um novo produto, uma maneira diferente de se comunicar nas redes sociais, uma abordagem para alcançar novos públicos, uma abordagem para realizar novas vendas. Escreva todas as ideias que vierem à sua mente sem se preocupar em julgá-las. Você vai só escrever. A tempestade de ideias você vai só escrever. Depois, ore sobre elas. Aí você vai escrever aquela lista. Depois você vai orar sobre elas e pedir para que Deus destaque as que Ele quer que você desenvolva. Então você vai buscar respostas. Entende quando eu falo que é não terceirizar a guiança do Espírito Santo? Aí o que a gente faz? A gente vai buscar nas pessoas ideias. Não, você busca em você busca em Deus, você busca na criatividade, no dom que Deus já te deu as ideias. E aí você busca as ideias, você lista as ideias, você ora sobre elas, aquelas que saltarem aos teus olhos, aquela que você fala, acho que é isso aqui. Aí sim, você pode buscar pessoas, ferramentas, ajuda para te ajudar a executar aquilo, para te ajudar a colocar em prática. Mas até mesmo aí você fala, tá bom, Deus, agora eu tenho essa ideia. Então agora me traga pessoas que vai me ajudar a executar isso aqui que eu quero colocar em prática. Para que eu não corra atrás do vento, para que eu não compre. Gente, quantos cursos por aí eu comprei assim, ó, na louca, no impulso, no imediatismo, sem nem saber se era exatamente aquilo para mim fazer. Então, ore a Deus, peça a Deus, se Deus falar o seu coração, compra, se mova. Quando eu falo aqui pra vocês, sabe, sobre a empreendedora de Provérbios 31, a aula da empreendedora de Provérbios 31, sobre o como empreendedora cristã, sobre o Instagold, sobre o devocional, vocês vão entender se é pra você ou não. Se é o seu momento de avançar ou não. Entende? Então, ore, peça a Deus discernimento. Se você sentir que é o momento, vai. Mas também peça para Deus te ajudar a não confundir crenças limitantes, crenças limitadoras, crenças negativas com a tua falta de coragem, com a tua, né? Para não confundir, mas eu acho que Deus não quer que eu vou por aqui, não. A gente precisa tomar muito cuidado e pedir para Deus descortinar realmente, sabe? Abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa visão espiritual, para tirar tudo aquilo que é crença limitante, para remover da nossa vida tudo aquilo que é muro impedindo, para que a verdade se sobressaia, entende? Para que a verdade venha sobre nós. É muito importante a gente observar a pessoa, o conteúdo, o que ela fala quando a gente vai comprar alguma coisa, tá bom? Então é isso, nós vamos orar agora, tá? Eu acredito que o devocional de hoje clareou muito as ideias de vocês. Quem aí tá dizendo que já teve resposta, se quiser compartilhar comigo, eu fico muito feliz, eu gosto muito de conversar com vocês, tá? E vamos orar. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a aula, o mini curso, né, Empreendedora de Provérbios 31, o combo Empreendedora Cristã, Posicionada, o Instagold,
pode me chamar, pode comentar aqui que depois eu já chamo vocês, ou me chamem no direct. Entrem na nossa comunidade, é gratuito, tem o link nos meus destaques, tem o link na bio. Você entrem lá na comunidade, eu sempre acabo mandando algum complemento, alguma coisa depois da nossa live. Por lá também vocês ficam sabendo em primeira mão dos recados, das ofertas, das novidades, tá? Então acessem, tá bom? E vamos orar. Querido Deus, querido Pai, como eu estou grata, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio. São 5 dias e para muitas pessoas 5 dias parece muito pouco, mas o Senhor tem um tempo diferente para todas as coisas e são 5 dias que nós já estamos vivendo o extraordinário, que nós já estamos vivendo mudanças, que nós já estamos gerando testemunhos através do que o Senhor tem falado conosco nesses devocionais. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que entrou aqui hoje. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que o Senhor tem chamado a se posicionar em seus negócios, em seus lares, em suas famílias. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem zelado, que o Senhor tem tido o cuidado de falar, mulher, é para você, esse posicionamento é para você, essa prosperidade é para você. Eu quero te dar ideias, eu quero te dar inovação, eu quero te prosperar, eu quero abundar a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus tem te chamado para algo novo. Deus tem te levantado para um novo tempo. Essa palavra tem reverberado muito na minha mente. Eu acredito que esse perfil aqui é um novo tempo na minha vida e aquilo que eu carrego, eu transbordo para vocês e eu declaro que também é um novo tempo na vida de vocês, eu declaro que também é um novo negócio na vida de vocês, porque o Espírito é um só. O Espírito Santo que fala comigo é o mesmo que fala com você, o Espírito Santo que traz a palavra para mim é a mesma que testifica no seu coração. Então receba essa palavra no dia de hoje, é um novo tempo, é um novo ciclo. Ciclos estão sendo encerrados, isso tem sido muito forte desde o nosso primeiro dia de devocional. Ciclos estão sendo encerrados para que novos ciclos se iniciem. Não tenha medo de encerrar ciclos, não tenha medo de seguir em frente naquilo que o Senhor tem entregado em tuas mãos, naquilo que o Senhor tem entregado na tua mente. Não, mulher, não é coisa da tua cabeça, é Deus falando com você. Não é maluquice, não é maluquice. São as ideias de Jesus brotando direto do teu coração. Pare de colocar em dúvida as coisas que Deus tem colocado para você. Pare de colocar em dúvida as coisas que Deus tem falado ao teu coração. Pare de duvidar, se levante para agir, comece a fazer, comece a se movimentar. Faz errado, faz do teu jeito, mas comece a fazer alguma coisa, porque Deus não vai te entregar o próximo passo até que você se mova no primeiro degrau. Deus não vai colocar o segundo degrau enquanto você não pisar no primeiro e levantar o pé para ir para o segundo. Porque as coisas com Deus são assim. Você tá aí, você tá esperando uma visão de futuro, você tá esperando saber o caminho. Se liberta dessa necessidade de controle, se liberta de enxergar todo o trajeto, curta a jornada em Deus, curta o processo, porque você vai ser curada no processo, porque você está sendo restaurada no processo. Levante-se. E eu declaro que hoje ideias vão surgir. A criatividade vai aflorar dentro de você e vai cair por terra essa crença que você tem de criatividade é um dom dado por Deus para um e não para outros. Você é filha. Você é criação de Deus. Você é imagem e semelhança de Cristo. Você carrega tudo aquilo que eu também carrego. Você carrega tudo aquilo que está em Jesus. Você também carrega. Nós só precisamos buscar. Nós só precisamos pedir. Nós precisamos chamar à existência aquilo que já está dentro de nós. Então, Senhor, venha testificar, venha visitar cada mulher que recebeu essa palavra nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, é forte. Recebam essa palavra de hoje. Recebam o que Deus tem falado ao seu coração. Eu tenho certeza que muitas sentiram o que Deus entregou hoje para você.
Então, obedeça, obedeça. Não vai acontecer enquanto você não obedecer. Não vai acontecer enquanto você não levantar a bunda da sua cadeira. Não é da sua cabeça. Nossa, foi muito claro Deus falando comigo na oração. Ele está falando para pessoas específicas aqui. Não é coisa da sua cabeça. Para de achar que é loucura. Sabe aquele projeto? Sabe aquele sonho? Sabe aquilo que está reverberando no seu coração que você fala, por que eu não paro de pensar nisso? Não é coisa da sua cabeça, não é. Hoje Deus está dizendo para você que entrou aqui nessa live, não é por acaso. Mulher, não é coisa da tua cabeça. Comece a se mover, comece a agir e para de correr atrás do vento. Vai em direção daquilo que eu já coloquei no teu coração. Você tá buscando por criatividade, você tá buscando por novas ideias, mas eu já te entreguei a ideia. Eu já te dei a estratégia. E você só tá com medo. Você ainda tá achando que é coisa da sua cabeça. Vamos nos mover por fé, em propósito, que a prosperidade virá. Amém? Uau! Meu Deus, eu tenho vontade de ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, mas agora a gente não pode. Agora a gente vai sair daqui e a gente vai fazer acontecer as coisas que Deus nos entregou. Combinado? A gente vai ir para ação agora acerca das coisas que Deus nos entregou, tá bom? Falem comigo, conversem comigo ali no direct, eu quero saber tudo que Deus tem feito, falar com vocês, aquilo que vocês já podem testemunhar. Um beijo, espero vocês dentro dos próximos passos da nossa aula Empreendedores de Provérbio 31, nosso como empreendedor da questão, Insta Gold pra quem quer aprender a estruturar perfil, consagrar o seu negócio a Deus, enfim, um beijo. Até amanhã.